a gente gostaria de mostrar para os senhores o que pensam os manauaras, eles têm, como quase todos os cidadãos de outros estados que já passaram por aqui, eles têm algumas preocupações muito básicas com o seu dia a dia, que nós gostaríamos que os senhores ouvissem o que eles gostam, o que eles querem perguntar. Vamos ver. Transporte, saúde e escola também pública que não tem. Saúde, educação e segurança pública. Tá certo que estão contratando bastante policiais para cá, para Manaus, mas a gente não vê policiamento totalmente. Ainda vem esse negócio de Copa, que só pensam, acho que em Copa, gastar em Copa, e a saúde, escola, segurança, e assim vai. Então... São problemas urbanos. São problemas urbanos, né? A gente está falando de Manaus, exatamente. exatamente. Né? Eu acho que o futuro, a gente volta para o ponto que nós iniciamos. O futuro do Amazonas, primeiro eu acho que o Brasil tem que compreender que o seu futuro está na Amazônia. Hoje nós geramos em torno de 10% da energia elétrica consumida no Brasil. Daqui a pouquíssimos anos nós vamos ultrapassar os 50% de energia gerada. A região é extremamente rica, então nós somos parte do futuro do Brasil. Então nós temos que fazer investimentos pesados, que o Sul e o Sudeste já receberam do Estado brasileiro e a Amazônia não. Então nós falamos aqui senadora, da terra, da regularização fundiária, isso tudo requer recursos e com essas longas distâncias, os recursos eles são maiores do que se imaginar. Entender que para o transporte escolar ou para construir uma obra no interior do estado do Amazonas, o custo seja o mesmo para o interior do estado de São Paulo, não. Mas as planilhas são as mesmas, né? Então tem de haver, sim, uma prioridade em relação à Amazônia brasileira, porque nós precisamos implantar a infraestrutura dentro da responsabilidade ambiental, não é? Então, acho que investimento em ciência e tecnologia para a gente, fortalecimento de projetos que já existem, é fundamental. Agora, pensar no futuro, na minha opinião, é investir pesadamente no capital humano, em ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento, para aproveitar aquela riqueza natural que Deus nos deu e transformar essa riqueza natural numa riqueza e numa qualidade de vida para os amazônicos e para todos os brasileiros e brasileiras. E como estão os preparativos para a Copa lá em Manaus? Para mim? Deixa eu dizer aqui uma coisa. Preparar o futuro é preparar as pessoas para o futuro. Antes de mais nada, é preciso que nós possamos vencer uma desigualdade de investimento em formação de capital humano que existe nesse país. Esse pacto federativo precisa ser revisto. Por isso é injusto proibir o Amazonas e a Amazônia de quase tudo e não compensar isto de forma a poder preparar a Amazônia e o Amazonas para o futuro. O telespectador que está nos assistindo precisa entender de que a Amazônia é o maior patrimônio do povo brasileiro. É seu, é nosso. E quem cuida desse patrimônio são as pessoas que vivem naquela floresta. Ser brasileiro na praia de Copacabana, de Ipanema, é muito legal e tem seus desafios. Nós vivemos uma guerra urbana no Rio de Janeiro. No entanto, ser brasileiro no interior da Amazônia é enfrentar uma guerra diária com uma coisa muito grande que é a natureza que Deus nos deu. Nós não vamos enfrentar isto sem ciência e tecnologia. Copa do Mundo, eu quero dizer que é uma alavanca para que nós possamos atrair investimentos do governo brasileiro, da iniciativa privada, do governo do estado do Amazonas, do município de Manaus, para melhorar a saúde, para melhorar a segurança pública, para ter um legado para a cidade de Manaus que seja importante para o futuro do Amazonas e para o futuro de Manaus. Eu creio que as obras da Arena estão caminhando, acabou de ser liberados os recursos do BNDES, ou parte dos recursos do BNDES que eram fundamentais para que ela pudesse avançar. A mobilidade urbana, os recursos do Programa de Ajustamento Fiscal e os recursos da Caixa Econômica Federal estão assinados com o governo do Estado. Existem ainda questões na licitação para avançar e nós estamos com 26 outros itens do caderno de encargos da Copa do Mundo em andamento e que precisam ser acelerados. Mas eu sou otimista. Eu acho que a Copa do Mundo será importante, trará boas
vantagens para o futuro do Amazonas e deixará um legado importantíssimo para as futuras gerações do nosso Estado. Eu acrescento para o senador Alfredo até que ponto o Brasil deve ceder às exigências da FIFA? O Brasil tem suas regras, tem leis estabelecidas e o que a FIFA faz é um negócio, não é? Eu acho que tem que sentar, tem que ir à mesa e discutir para que a gente tenha uma Copa do Mundo com bons resultados, tanto para a FIFA quanto para o povo brasileiro, especialmente os estados e as cidades que estão envolvidas nesse processo. Eu queria só complementar, em relação ao Amazonas, o que a gente ouviu das pessoas que falaram aí na televisão foram coisas assim bem pragmáticas, bem objetivas, bem de agora. Nós estamos falando de coisas aqui, o Eduardo disse uma coisa que é fundamental, compensação. A Amazônia, pelo que representa, pelo que ela é, pelo que ela significa para o país, ela tem que ser compensada, porque nós temos sérios problemas em saúde, em educação e principalmente no interior do Estado. Mas, senador, é preciso, portanto... Agora mesmo está tramitando lá na Câmara a chamada PEC da Música, que visa combater a pirataria. Uma maldade que querem fazer com o Amazonas. Não vai combater coisa nenhuma. Ao mesmo tempo, quer dizer, os interesses da Zona Franca de Manaus, legitimamente, se sentem atingidos. Claro. Os senhores como Isso representantes... significa perder entre 7 e 10 mil empregos diretos para nós, e é um segmento que é importante para nós. E uma outra coisa, eu não acredito que, mesmo passando no Congresso, esse projeto seja referendado pela presidenta da República. Mas é PEC, não precisa de referendo. Eles fugiram disso. Fugiram disso, você tem razão. Mas só que tem um detalhe. Nós vamos entrar na justiça, o Amazonas vai entrar na justiça, porque é o seguinte, vai ser dada imunidade fiscal e não vai resolver o problema de artista nenhum. Você sabe qual foi o vídeo mais visto na internet, nas mídias sociais na última semana? Uma operação da Polícia Federal em que o agente abarroou um avião que estava decolando. Cheio de quê? Cheio de contrabando. E ali dentro daquele avião tinha o quê? Cocaína? Não. Tinha uma coisa chamada CDR e DVDR. O que é CDR e DVDR, Hollenberg? CD e DVD. Virgem. Regravável. Aonde se faz a biopirataria. Portanto, aliás, a pirataria. Portanto, se você quiser garantir ao artista nacional, a nossa querida Ivete Sangalo, a Claudinha Leite, Roberto Carlos, ao Luan Santana, ao Alfredo Nascimento, que é um cantor de bolero, não é? Que é isso, eu sou mais recente. Olha que eu sou dos Mamonas Assassinos pra cá. Então, veja bem, se nós quisermos efetivamente combater a pirataria, nós temos que combater o contrabando do DVD e do CD. E não isso. Sim, da imunidade fiscal. Porque da imunidade fiscal não vai resolver o contrabando do CD e do DVD. Porque é aí, nesse contrabando, que está a matéria-prima para a pirataria. Portanto, não tem como fazer pirataria se você não tiver o CDR e o DVDR. Além do mais, portanto, o país novo, vai ter é problemas internacionais com os acordos que existem, conceder imunidade para esse tipo de produto. Vai vindo para cá, onde a gente tem que ficar com essa PEC na mão e dormir com ela abraçada até o tempo acabar. Mas ela não virá, eu tenho certeza que de lá ela não deve ser votada lá. Nós estamos nos aproximando. Há um compromisso do governo em nos ajudar nessa batalha, porque eles transformaram, eles estão querendo transformar o limão para o Brasil em limonada, e não pode ser assim, porque isso que foi dito aqui, a PEC da música não vai resolver o problema do mercado. Esse é um segmento que está em extinção. Mas o argumento dos autores é que vai ajudar a criar empregos. Não é verdade, não vai. Vai montar, vai tirar do Amazonas e botar para São Paulo. E o pior, não vai botar em São Paulo. Vai botar em São Paulo. Não vai botar em São Paulo. Sabe onde é que ele vai botar? No Paraguai. Sabe por quê? Porque, veja bem, o conteúdo é que está em discussão. Porque a plataforma tecnológica custa um centavo. Sabe quanto poderia custar um CD ou um DVD se não fosse os custos dos direitos autorais, que são cobrados não pelos artistas, mas pelas gravadoras? Sony Music. E a divulgação, Eduardo, que é pesado. E a questão dos marketings, aonde tem uma verba escondida que ninguém sabe para quem é. E eu não quero aqui adentrar nesse jabá, no jargão dos artistas. Mas se nós quiséssemos acabar com a pirataria, era muito simples.
Bastava desonerar a produção do custo de marketing de jabá, que nós poderíamos vender o DVD e o CD oficial a menos de R$5, garantindo ao artista brasileiro mercado, volume de vendas, e não vendo hoje ganhar disco de platina porque vendeu 150 mil CDs ou DVDs. E você fazendo uma venda de um CD a menos de R$5, você acaba com a pirataria. Por quê? Porque o contrabando passa a ser um mau negócio. É assim que se resolve a questão da pirataria. Bom, senadores, nós estamos nos aproximando do prazo do fim desse programa e gostaria de ouvir de cada um dos senhores as considerações finais. Nós teremos 2 minutos cronometrados, senador, para cada um. E eu gostaria de pedir aos senhores que, se possível, tocassem na questão da votação do Código Florestal, que é uma coisa que, certamente, quando se fala em floresta, pensa-se, claro, na Amazônia e no estado do Amazonas. É bom que se diga mais com... Então, o estado do Amazonas, nós gostaríamos, está preservado. Para essas considerações, e esse código vai alterar muito pouco. Para essas considerações finais, então vamos começar com o senador Alfredo Nascimento, sobre 2 minutos para fazer suas considerações finais sobre a questão Eu acho assim, primeiro que o entendimento que se tem sobre Zona Franca de Manaus é incorreto no resto do país. Nós não somos mais uma Zona Franca como nós éramos na origem, que nós fomos criados para substituir importações e nós montávamos partes e peças para gerar um produto final e internalizar esse produto e vender ao resto do país. Hoje nós temos uma indústria de ponta, com tecnologia, com evolução e com nacionalização de produtos. Então, esse é um instrumento de preservação da nossa... Essa compensação que nós temos, e ela é muito pouca ainda, para preservar a floresta, que é exemplo para nós, porque nós... E é exemplo para o país. O Código Florestal que está aí, que vai ser votado, o Eduardo teve uma participação muito importante nisso, porque como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, teve a oportunidade de discutir e de inserir algumas preocupações que nós tínhamos lá no Estado, apesar de nossas preocupações praticamente não existirem, porque nós cumprimos o nosso dever. Por que não cumpriram o dever do resto do país? A Mata Atlântica, por que devastaram? Por que derrubaram? O Amazonas está intacto, diferentemente da Amazônia Legal e dos outros estados da Amazônia. Então, esse instrumento é fundamental para que exista a preservação da nossa floresta. E os nossos problemas, eles existem e eles precisam ser compensados. Nós temos problemas sérios em saúde, em educação, em segurança pública, e a participação do governo federal nos compensando pela preservação da floresta é fundamental. Antes de passar a palavra para o senador Eduardo Braga, eu gostaria só de dizer que essa pergunta do Código Florestal, ela atende à solicitação da Beatriz Dória, que é uma telespectadora de São Paulo, e enviou exatamente essa pergunta sobre o Código Florestal. Senador, seus 2 minutos para considerações finais. Eu gostaria de ser um cavalheiro e ceder a preferência à nossa senadora Vanessa Graziotin. Tá ótimo. Senadora Vanessa Graziotin, se a senhora aceita a concessão? Imagina, não. A ordem como é que é a ordem dos fatores não altera o produto. Não, nós estamos apenas indo na sequência. Não, verdade. Mas... Olha, eu acho que o Código Florestal é importante. Acho que esse debate, eu quero só destacar o papel que o deputado Aldo Rebelo, hoje ministro dos Esportes, teve com muita coragem enfrentou esse debate. Nós precisamos, de fato, atualizar uma lei tão importante para o Brasil. E eu creio que é uma luta da bancada como um todo, fazer com que o Código Florestal, pelo menos, ele traga os princípios gerais dessa questão do reconhecimento dos serviços ambientais que as florestas oferecem não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, ao planeta. Da Amazônia depende o regime de águas do planeta. Tanto que quando a gente vê aquele programa, o tempo, a convergência de ar que vem da Amazônia, ou seja, tudo vem da Amazônia, não é? Então é isso. As nossas florestas preservadas não significa que elas sejam santuários. Elas podem ser utilizadas dentro do manejo. Nós podemos, por exemplo, agora nós estamos retomando a produção do maior fixador de perfume do mundo, o melhor do mundo, que é extraído do pau-rosa. Agora, isso tem que ser feito com todo cuidado, dentro de um processo de manejo que requer muito desenvolvimento científico, muito desenvolvimento tecnológico, né? Agora, além do código... complementar, deixa eu atrapalhar já falando. Já acabei não mencionando isso. Só uma vez já atrapalhando, vai lá. Assim, vamos dar os 2 minutos, senador Eduardo Braga. A gente tem que ter compensação por isso, tem que nos pagar por isso.
Então, nós preservarmos compensações financeiras financeiras preserve a para o homem floresta. do interior E que a ter uma gente vida melhor do que a possa vida usar, que tem. e que a gente possa usar esse recurso para quê? Investir em conhecimento, investir em desenvolvimento, investir em inovação. O que nós queremos é exatamente isso. Agora eu quero levantar um outro porém. O Código Florestal não é só isso que nós queremos. Nós deveremos enfrentar em breve um futuro debate que é a mudança das regras do FPE, Fundo de Participação dos Estados. E nesse debate nós também vamos colocar o elemento ambiental na política tributária brasileira. Os estados têm que receber o pagamento pelos serviços ambientais que prestam. Para quê? Para poder investir no desenvolvimento científico, tecnológico, para promover o tal desenvolvimento sustentável que tanto nós falamos. Senador Eduardo Braga, seus 2 minutos serão garantidos, mesmo que a gente estoure o tempo do programa, por gentileza. Eu só quero dizer ao telespectador que ninguém desmata porque é mais inteligente ou porque é mais burro. Desmata porque passa fome, porque não tem alternativa, ou porque tem grandes ambições econômicas. Portanto, eu era governador e uma vez cheguei na comunidade de Belém de Solimões e estava falando sobre manejo florestal. E uma mãe indígena, ticuna, virou-se para mim e disse: o senhor está vendo aquele curumim? Se aquele curumim estiver chorando com fome... curumim para o pessoal do resto do país? Curumim é o menino, é o garoto, é o índiozinho. Se aquele curumim estiver chorando com fome, entre aquela castanheira e aquele curumim, eu vou ficar com o curumim, que é meu filho. Qual é a mãe, qual é o pai que não se preocupa com a fome do seu filho? Não queiram, brasileiros que estão nos ouvindo, impor a fome e a miséria ao povo que vive cuidando da floresta em nome da preservação da natureza, porque ele vai destruir a natureza. Nós precisaremos de políticas de desenvolvimento sustentável, que era a razão principal deste programa, para poder dar àquele garoto, àquele curumim, uma expectativa de ter uma vida melhor. É isto que nós estamos lutando, todos nós aqui no Senado. E o Código Florestal, que nós estamos conseguindo produzir, com a ajuda de muitos, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que foi uma luta para levar a discussão do Código Florestal para lá. Agradeço muito aos companheiros do Senado e ao senador Ricardo Ferraço, ao senador Luiz Henrique, e eu sei que nós vamos evoluir ainda muito com o senador Jorge Viana, lá na comissão que o nosso Hollenberg preside, o irmão do nosso entrevistador preside. Esta conquista de ter estabelecido a estruturação de incentivos econômicos e financeiros para a Floresta em Pé é a síntese desse programa. Desenvolvimento sustentável apenas com aspectos econômicos, sociais e ambientais. E o ambiental é fazer com que a Floresta em Pé valha mais do que ela derrubada. Senador, nosso muito obrigado ao senhor. Senador Alfredo Nascimento, senadora Vanessa Graziotin, Armando Hollenberg, que nos ajudou aqui na condução desse debate bastante animado. O nosso agradecimento em nome da TV Senado, a você, cidadão, nosso telespectador, que participou conosco aqui o tempo todo, que é a razão desse debate. Todas as perguntas que chegaram durante o programa serão encaminhadas aos 3 parlamentares, a cada um dos parlamentares. Este foi o 6º programa de uma série que está trazendo aqui aos estúdios da TV Senado os representantes dos 26 estados brasileiros e também do Distrito Federal. Em dezembro, nós nos encontraremos aqui mais uma vez para assunto de Estado, dessa vez com a bancada aqui do DF. Até lá e uma boa noite. Thank you.